Somos do grupo 10 e a gente vai apresentar esse resumo expandido como requisito de aprovação na disciplina Direito das Empresas em Crise. O presente trabalho ele tem como finalidade analisar a aplicação do princípio de cooperação entre juízes, trazido pela alteração que a Lei 14.102 de 2020 trouxe a atual Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência no caso de insolvência transnacional. Para isso, a gente vai utilizar como referência e como objeto de estudo a recuperação judicial requerida pela empresa ProSafe ao juízo brasileiro. Assim, faz essencial que a gente apresente de maneira sucinta os conceitos presentes no tema. A recuperação judicial, primeiramente, ela se trata de um procedimento legal que tem como finalidade primeira o soerguimento de empresas consideradas economicamente viáveis em situação de crise econômico-financeira. Já a insolvência transnacional, ela consiste em procedimento coletivo que trata sobre a crise econômico-financeira de uma empresa que possui ativos, assim, atividade, créditos ou bens em mais de um país. Por sua vez, o princípio de cooperação entre juízes ele foi incluído na Lei 11.101 logo no início do novo capítulo sobre a insolvência transnacional, em seu artigo 167-A, inciso 1, e visa garantir a celeridade e segurança jurídica, assegurando que haja de fato a recuperação judicial de empresas que se encontram em estado de insolvência transnacional. Assim, nessa oportunidade, a gente vai utilizar como orientador do nosso resumo expandido o caso da empresa ProSafe, que se encontra em insolvência transnacional. Isso porque inicialmente entrou com uma ação de recuperação judicial frente à Corte de Singapura, que é onde a empresa tem seu principal estabelecimento, mas por possuir e operar embarcações de alto valor agregado localizados perto da costa do Rio de Janeiro, também entrou com uma ação de recuperação judicial frente ao juízo brasileiro. Para elaborar esse trabalho, a gente adotou como metodologia o estudo de caso, para compreender de maneira prática como têm se dado os processos de insolvência transnacional à luz das alterações trazidas pela Lei 14.112 de 2020. Ademais, também nos baseamos em pesquisa bibliográfica, uma vez que se trata de uma temática recentemente abordada pela legislação, e com ampla discussão na atualidade. Assim, nos embasamos em legislação específica, a saber, a Lei 11.101 de 2005 e a Lei 14.102 de 2020, além de doutrinas qualificadas no âmbito do direito empresarial, como a do Marlon Tomazetti e do Marcelo Sacramone, e também em artigos científicos que tratam do tema, tanto da insolvência transnacional quanto da aplicação do princípio da cooperação entre juízes. Ainda adotamos também a metodologia de análise documental, visto que, como o processo ainda está em andamento, foi necessária a análise de algumas peças processuais para melhor compreensão do processo da empresa ProSafe. O nosso trabalho, conforme já pautado na nossa metodologia, vai se tratar de um estudo de caso da empresa ProSafe, que é uma empresa norueguesa que requereu inicialmente um processo de recuperação judicial perante o juiz de Singapura, que é o local do seu principal estabelecimento internacionalmente. E levando em consideração que a ProSafe também explora as atividades relacionadas a embarcações semi-submersíveis, ela possui 3 embarcações próximas à costa do Rio de Janeiro, as quais têm um valor agregado considerável perante o patrimônio total da empresa. A empresa vem passando por dificuldades financeiras por conta da pandemia e também por conta da diminuição de demanda da atividade que ela explora, e por isso ela está receosa que pudesse perder as embarcações por conta de processos de devedores. Aí a ProSafe requereu perante o juízo do Rio de Janeiro, sede do estabelecimento principal em território brasileiro, o processo de recuperação judicial, fundamentando que se trata de uma recuperação transnacional em face do processo principal que tramita em Singapura. E nesse cenário, é importante que a gente avalie as questões processuais que se deram no caso concreto, principalmente em relação à cooperação entre juízes, que está estabelecida no artigo 167-A, inciso 1º da Lei 11.101 de 2005. Nesse sentido, visando proteger o seu patrimônio, a ProSafe requereu ao juiz de Singapura o chamado Moratorium Protection, que é um dispositivo da lei de Singapura, que tem um sentido análogo ao stay period da legislação brasileira. E aí, por conta dessa finalidade de proteção patrimonial em território brasileiro, a empresa pretendia se valer dessa mesma vantagem em relação à jurisdição brasileira, levando em consideração esse posterior reconhecimento do processo em Singapura. Por isso, a ProSafe requereu a determinação da suspensão do curso de quaisquer processos de execução e medidas tomadas por credores relativos ao seu patrimônio aqui no território brasileiro, dispositivo que está previsto em caso de solvência transnacional no artigo 167-M da Lei 11.101 de 2005. Bom, continuando.
Dessa forma, a cooperação entre os juízes brasileiro e de Singapura se deu por meio da influência direta que a decisão da Corte estrangeira teve perante a decisão da Corte brasileira. Através do reconhecimento do processo transfronteiriço, o deferimento das suspensões de execuções de patrimônios da ProSafe no processo brasileiro foi influenciado pela aplicação do Instituto de Moratório Protection, culminando no provimento da tutela pretendida pela empresa, nos termos do artigo 167-L da Lei 11.101. Ainda, para a efetiva cooperação entre juízes no caso em tela, o juiz manteve contato diretamente com a representante legal da empresa, já que não expediu cartas rogatórias ou utilizou-se de procedimento de auxílio direto ou de outras formalidades semelhantes, pautando-se na cooperação entre autoridades e representantes estrangeiros, prevista no artigo 167-P, parágrafo 1º da mesma lei, princípio fundamental na insolvência transnacional. Para mais, considerando-se a cooperação entre juízes identificada em sede inicial do processo, a empresa apresentou novos fatos ao juiz brasileiro, nos termos do artigo 167-K, o qual preconiza o dever de comunicação entre juízos, pois houve a prorrogação do moratório protection no processo estrangeiro. Neste cenário, levando-se em consideração que houve decisão da Corte brasileira decidindo de maneira análoga ao juízo de Singapura, no que tange o período de suspensão de execuções, a ProSafe requereu a prorrogação do referido prazo em face do processo nacional novamente. Como resultado, a Corte Carioca se pautou mais uma vez na cooperação entre juízes a fim de garantir a cooperação na persecução dos objetivos estabelecidos no artigo 167-A da Lei 11.101, na máxima medida possível, não ofendendo a soberania ou a ordem pública, decidindo por acatar a decisão estrangeira de prorrogação da suspensão de execuções em face da ProSafe, necessária para a proteção dos bens do devedor. Para tal, a empresa se pautou no argumento de precisão correlata na legislação pátria através do stay period, prevista no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101, segundo o qual ficam automaticamente suspensas por 180 dias todas as ações e execuções e trâmite contra a recuperanda. Em conclusão, verificou-se que houve a efetiva cooperação entre o judiciário brasileiro e o de Singapura. Chegamos a essa conclusão em razão de alguns exemplos que já foram mencionados, como a postura do magistrado brasileiro, que se manteve em comunicação durante todo o decorrer do processo com os representantes legais da empresa em Singapura, permitindo o alinhamento entre os processos e, principalmente, garantindo a segurança jurídica à empresa transnacional. Além disso, podemos citar também que houve obediência ao dever de comunicação preconizado pelo artigo 167-K da referida lei de recuperação de empresas e falências, uma vez que, em razão da prorrogação do Moratorium Protection no juízo estrangeiro, essa prorrogação foi mencionada ao juízo brasileiro, garantindo também uma aplicação uniforme das regras. Portanto, concluímos que a recuperação judicial da ProSafe constitui um relevante precedente à jurisprudência brasileira, tendo em vista que esse caso é um dos primeiros em que o capítulo da insolvência transnacional da Lei 11.101 é aplicado, além de que é um tema muito recente na doutrina, na jurisprudência e principalmente na legislação. Sendo assim, esse capítulo foi essencial para garantir segurança jurídica a essa empresa transnacional, a ProSafe, e também foi concluído que a cooperação jurisdicional é imprescindível para esses processos de insolvência transnacional, o que foi devidamente proporcionado pela jurisdição brasileira.